Tenho 83 anos e as pessoas ficam me perguntando qual é o segredo. Elas dizem: Laura Grace, como você ainda está naquela casa? Ou como você consegue ficar tão firme? Elas esperam que eu diga que são vitaminas, ou caminhada, ou algum truquezinho. Elas esperam algo arrumadinho, algo que elas possam comprar. Então eu vou te dizer a verdade, e eu quero que você chegue um pouco mais perto para esta parte. O segredo não é a minha dieta. O segredo não são os meus genes. O segredo é que eu escolho. Todos os dias eu escolho. Não de um jeito fofo, motivacional, de um jeito desesperado, às vezes feio, de é isto que me mantém viva. E olha, eu sei como isso soa, porque se você está aí sentado sofrendo, ou com medo, ou se sentindo esquecido, apenas escolha a alegria pode soar como um insulto, como alguém mandando você sorrir quando sua vida está pegando fogo. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fingindo que a dor é opcional. Eu estou te dizendo que depois de perdas suficientes, você aprende algo simples. A dor aparece quer você convide ou não. A humilhação aparece. O medo aparece. Corpos falham. Pessoas vão embora. O telefone não toca. E você ainda acorda na manhã seguinte e tem que decidir que tipo de pessoa você vai ser no meio disso. Eu não entendi isso aos 50. Eu não entendi aos 60. Eu nem entendi quando Vincent morreu. Eu aprendi na noite em que caí e não conseguia me levantar, quando passei 11 horas no meu próprio chão. Foi aí que eu aprendi o que escolha realmente significa. Eu preciso que você entenda uma coisa antes que eu continue. Eu não sou especial. Eu não sou mais dura do que você. Eu tive dias em que eu quis desistir. Eu tive dias em que eu sentei à minha mesa da cozinha e encarei a parede como se eu tivesse ficado sem vida. Eu tive dias em que meus próprios filhos falaram comigo como se eu fosse um problema. Então, se você está me assistindo e pensando, bem, bom para ela, eu quero que você pare. Isso não é bom para mim. Isso é o que eu tive que fazer para sobreviver. Há 3 escolhas que eu tive que aprender a fazer. E eu vou te contar a última no final, porque é a que ainda faz minha garganta apertar até agora. Você não está pronto para o que vem a seguir, mas eu vou dizer mesmo assim, porque alguém precisa. A primeira escolha é esta: tempos difíceis não precisam me tornar dura. Deixe-me explicar. Quando Vincent morreu, o mundo não desacelerou por mim. As pessoas mandaram comidas por cerca de 1 semana, talvez 2. Depois voltaram para suas vidas. Eu não as culpo, é assim que é. Mas dentro da minha casa tudo era diferente. A caneca dele ainda estava no armário. Os sapatos dele ainda estavam perto da porta, porque eu não conseguia me obrigar a movê-los. O silêncio era tão alto que eu deixava a televisão ligada só para quebrá-lo. Eu nem assistia, eu só precisava de vozes. E o que eu não entendia naquela época era que o luto pode te deixar maldosa se você deixar. Pode te deixar desconfiada. Pode te transformar em alguém que fica anotando pontos. Eu comecei a fazer isso, quietamente. Eu notava qual filho ligava e qual não ligava. Eu notava quem visitava por 30 minutos e quem ficava por 2 horas. Eu notava quem dizia, como você está, mãe? E quem dizia, você pagou a conta de luz? Eu comecei a juntar evidências de que eu importava. Honestamente, era vergonhoso, mas eu não via isso na época. Eu achava que eu só estava sendo uma viúva normal.
Então, numa tarde, este é um momento pequeno, mas preste atenção a este detalhe porque ele vai importar mais tarde. Meu telefone tocou e eu atendi e não tinha nada, nenhuma voz, só silêncio. Ou alguém me ligou sem querer no bolso, ou alguma chamada robótica se confundiu. Mas eu fiquei ali segurando o telefone na orelha e ouvindo nada. E eu percebi que eu tinha virado o tipo de mulher que aceitaria nada, desde que soasse como se alguém tivesse tentado. Meu estômago afundou. Eu me senti completamente invisível. Foi o dia em que eu admiti para mim mesma que a solidão não era o meu maior perigo. O ressentimento era. Porque o ressentimento faria eu afastar as próprias pessoas que eu queria por perto. O ressentimento me deixaria dura. E se eu ficasse dura, eu me tornaria insuportável de conviver, especialmente para mim mesma. Então eu comecei a praticar algo que pareceu quase ofensivo no começo. Eu comecei a praticar suavidade sem ser fraca. Eu comecei a dizer, eu sinto falta dele, sem transformar em e ninguém liga. Eu comecei a me deixar chorar e depois enxugar meu rosto e fazer meu chá como se eu merecesse. Aqui está a coisa. O luto não foi embora. Ele só parou de comandar a casa inteira. A segunda escolha é esta. Eu tive que parar de me importar com o que as pessoas pensavam, especialmente quando elas chamavam isso de preocupação. E é aqui que a história fica pesada. Depois da minha queda, meus filhos não me trataram como Laura Grace. Eles me trataram como uma responsabilidade. Eu sei que isso soa duro, mas é preciso. Eu estava lá. Eu ouvi as palavras. Eu vi os rostos deles. Eu caí na minha sala porque meu pé prendeu num tapete por onde eu passava há anos. Eu fui ao chão rápido e a dor nem foi a pior parte. A pior parte foi perceber que meu corpo não estava mais me obedecendo. Eu tentei me apoiar e meu ombro gritou. Eu tentei rolar e meu quadril disse não. Meu telefone estava na mesinha, perto o bastante para ver, longe demais para alcançar. E então vieram as longas horas. Eu fiquei ali e vi a luz mudar através das cortinas. Eu ouvi a geladeira ligar e desligar. Eu tentei chamar uma vez, só para ver se minha voz alcançava, e soou pequena, como se eu já estivesse desaparecendo. Em algum momento eu fiz xixi em mim. Eu quero dizer isso claramente, porque mulheres mais velhas precisam ouvir isso claramente. Eu fiquei envergonhada, eu fiquei com medo, eu me senti como um peso. Quando minha filha Emma finalmente passou lá, ela tinha uma chave, graças a Deus, ela me encontrou e o rosto dela ficou branco. Ela ficava dizendo, meu Deus, mãe, meu Deus. E eu quis confortá-la, o que é ridículo, porque eu era quem estava no chão. Espera, fica pior. No hospital, depois dos exames e das perguntas e da enfermeira que ficava me chamando de querida, David ficou ao pé da minha cama com Linda e Sarah. Michael sentou no canto como se quisesse derreter na parede. E David disse, mãe, nós não podemos mais fazer isso. Eu disse, fazer o quê? Ele disse, esperar você morrer naquela casa. Eu não soube o que fazer com essa frase. Eu senti meu rosto esquentar. Eu senti como se eu tivesse levado um tapa. Linda disse, não é pessoal, é a realidade. E o que eu não entendia naquela época era que realidade pode ser usada como uma arma. Pode ser um jeito de dizer, nós decidimos e você não tem voto. Eles falaram de Meadowbrook, a instituição.
Eles chamaram de uma estadia curta. Eles chamaram de um recomeço. Eles disseram que isso daria tranquilidade para todo mundo. Eu disse: e quanto à minha tranquilidade? Sara disse: mãe, por favor, não torne isso mais difícil. E foi aí que tudo desmoronou. Não de um jeito dramático, gritando, de um jeito quieto. Do jeito que eu percebi que meus próprios filhos estavam se preparando para me mover como um móvel. Eu fui para Meadowbrook por 30 dias. Eu concordei porque eu estava exausta e eu não queria brigar enquanto eu ainda estava machucada. Mas eu quero que você me ouça. Concordar por exaustão não é o mesmo que concordar de todo o coração. Eu não sabia na época, mas aquele mês viraria a linha na minha vida, o antes e o depois. Na primeira manhã lá, uma auxiliar bateu uma vez e entrou sem esperar. Ela disse: hora de levantar. Não. Bom dia. Não. Como você dormiu? Só. Hora de levantar. Eu sentei na beira da cama e minhas mãos tremiam. Não por causa da idade, por causa da raiva. Eu fui para o refeitório e colocaram uma bandeja na minha frente. Ovos frios, torrada como papelão. Eu vi pessoas encarando o nada. Eu vi uma mulher pedir ajuda e ouvir, em 1 minuto, como se ela estivesse pedindo um luxo. Você não está pronto para o que vem a seguir. Aquela noite eu deitei naquela cama e eu percebi que isto poderia virar a minha vida inteira se eu não lutasse. Não porque Meadowbrook fosse mal, porque instituições funcionam com horários, e horários não se importam com dignidade a menos que alguém insista. Então eu fiz minha segunda escolha. Eu parei de me importar com o que qualquer um achasse da minha insistência. Eu parei de me importar se a equipe me achasse difícil. Eu parei de me importar se meus filhos me chamassem de teimosa. Eu parei de me importar se meus vizinhos cochichassem. Eu me importei com uma coisa: voltar para casa. Eu liguei para Claire, minha neta. Ela atendeu no segundo toque e disse: Oi, vó, como se o mundo não estivesse acabando. E eu disse: Claire, eu preciso que você escute. Eu preciso sair daqui. Ela ficou quieta. Aí ela disse: Ok, me diga o que você precisa. Deixe-me explicar o que isso significou. Isso significou que uma pessoa me tratou como se eu ainda tivesse autoridade sobre a minha própria vida. Uma pessoa não discutiu, ela só perguntou do que eu precisava. Foi aí que eu me lembrei de quem eu era. Eu organizei a papelada, eu fiz as ligações, eu prometi certas mudanças de segurança em casa. Eu engoli meu orgulho e aceitei um dispositivo de alerta médico. Eu fiz um plano que não era baseado em negação, era baseado em estratégia. E eu voltei para casa. Agora, a terceira escolha. Esta é a que as pessoas entendem errado, e é o segredo dentro do segredo. Eu tive que escolher a alegria, mas não a falsa, a verdadeira, a que senta ao lado do luto sem tentar empurrá-lo para fora da cadeira. Alegria para mim é café de manhã, é a luz pela janela da minha cozinha. É dobrar toalhas limpas e guardá-las como se eu ainda comandasse uma casa. É Claire passando e me contando sobre o trabalho dela. É o vizinho acenando do outro lado da rua. É a fotografia do Vincent na prateleira e o fato de que eu consigo olhar para ela sem desabar. E o que eu não entendia naquela época era que a alegria não está esperando no fim de alguma coisa. Ela não está esperando meus filhos de repente virarem atenciosos. Ela não está esperando meu corpo se comportar. Ela não está esperando a vida pedir desculpas.
Alegria é o que eu decido notar. Eu digo isso com cuidado porque eu não estou te dizendo para ignorar a dor. Eu estou te dizendo para parar de entregar sua vida inteira a ela. Quando eu acordo, eu ainda tenho pensamentos que me assustam. Eu penso, e se eu cair de novo? Eu penso, e se eu ficar doente e eles me forçarem Meadowbrook de novo? Eu penso, e se eu ficar invisível? Esses pensamentos vêm. Eu não finjo que não vêm. Aí eu escolho o que vem depois. Às vezes, o que vem depois sou eu fazendo meus exercícios de equilíbrio no balcão da cozinha, me segurando como se fosse um trabalho. Às vezes, o que vem depois sou eu ligando para uma amiga e dizendo: fala comigo por 10 minutos. Às vezes, o que vem depois sou eu aumentando o volume do meu telefone e deixando ele bem onde eu posso alcançar. Às vezes, o que vem depois sou eu tomando banho mesmo quando eu não estou com vontade, porque eu sei que o dia vai melhor quando eu tomo. E às vezes, o que vem depois sou eu sentando e falando com Vincent, como se ele pudesse me ouvir. Eu digo para ele: eles tentaram me mover, Vince. Eu digo para ele: eu não deixei. Eu digo para ele: eu ainda estou aqui. Ele não responde. Eu continuo falando mesmo assim, porque o amor vira isso às vezes. O amor vira eu carregar tanto luto quanto gratidão nas mesmas mãos. Então, hoje à noite, se você está sentado na sua casa sozinho e está com medo, eu quero que você faça uma coisa pequena, não dramática, não uma reforma de vida. Sente-se, olhe ao redor do seu quarto. Encontre 3 coisas que ainda são boas: um cobertor que é macio, uma lâmpada que funciona, uma foto que te lembra que você foi amado. Comece por aí. Gratidão é como força. Ela é construída. Ela não simplesmente aparece. E agora eu vou dizer a parte que me deixa desconfortável. Depois da minha queda, eu comecei a escrever bilhetes para mim mesma. Regrinhas, lembretes, o que manter ao lado da cama, como arrumar a casa para eu poder ficar, o que dizer quando meus filhos me pressionassem. Eu escrevi porque eu estava com medo de esquecer o que eu tinha aprendido do jeito difícil. Eu não planejei mostrar para ninguém. Claire encontrou esses bilhetes e ela disse: Vó, isto é um guia. Ela me ajudou a colocar online. Ela deu o nome de O Guia Definitivo para a Liberdade. E agora meu filho David está furioso com isso. Ele ligou de novo esta semana. Ele disse: Mãe, tira isso do ar. Você está expondo assunto particular. As pessoas estão falando. E eu disse: Bom. Mas depois que eu desliguei, eu sentei aqui e eu pensei em tirar do ar mesmo assim. Porque eu tenho 83 anos e eu não gosto de sentir que eu estou vendendo alguma coisa. Eu estou envergonhada e eu não vou fingir que não estou. Mas eu continuo recebendo mensagens de mulheres que dizem: eu achei que eu era inútil, ou meus filhos estão tentando me colocar em algum lugar, ou eu caí e ninguém entende o que isso faz com a sua dignidade. E eu não consigo deixar de ouvir essas mensagens. Então, aqui está meu final honesto. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez tire do ar em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje te alcançou, clique agora, não espere. E se você quer ficar comigo, deixe um like. Isso me diz para continuar falando quando eu começo a pensar que eu deveria ficar quieta para manter a paz. Eu leio todo o comentário que você deixa, cada um. Se você teve que se escolher diante da preocupação, me conte. Eu estou aqui. Inscreva-se se você quiser continuar conversando. Toda semana eu sento nesta mesa e eu te digo a verdade.
porque alguém tem que dizer e porque nós merecemos viver com independência radical e dignidade pelo tempo que pudermos.